Capítulo 7. Solidão e temperamento. A extroversão e a introversão são claramente uma questão de duas atitudes ou tendências antitéticas e naturais que Goethe certa vez chamou de diástole e sístole. Carl Jung. Quase todos os psiquiatras e psicólogos concordam que os seres humanos têm temperamentos diferentes e que essas diferenças são em grande parte inatas, independentemente de quanto possam ser estimuladas ou reprimidas pelas circunstâncias e pelos eventos subsequentes da vida da pessoa. Essa afirmação é especialmente verdadeira quando consideramos a reação do indivíduo diante da solidão. Todos precisamos, pelo menos, da solidão do sono. Porém, quando estamos acordados, variam muito o valor que damos às experiências que envolvem os relacionamentos humanos e ao que acontece quando estamos sozinhos. Jung introduziu os termos extrovertido e introvertido em seu livro Tipos Psicológicos, publicado pela primeira vez em 1921. Depois de romper com Freud em 1913, Jung passou por período tão intenso de agitação mental que descreveu a si próprio como ameaçado por uma psicose. O fato é vividamente descrito em sua autobiografia. Durante os 8 anos seguintes, ele publicou pouquíssimos trabalhos, uma vez que estava basicamente preocupado em registrar e interpretar o fluxo de visões, sonhos e fantasias que ameaçavam dominar sua razão. No entanto, durante o período em que passou por essa tumultuada fase, Jung foi capaz de criar a partir de seu ponto de vista independente, e o primeiro fruto desse processo foi o livro Tipos Psicológicos. Jung afirma que passou a se interessar pelo problema dos tipos quando estava tentando compreender as interpretações alternativas da natureza humana apresentadas por Sigmund Freud e Alfred Adler. Como era possível que psiquiatras, diante do mesmo material psicológico, pudessem apresentar explicações tão diferentes de sua origem e significado? Jung fornece alguns exemplos esclarecedores de como casos particulares se explicam por meio de ambos os pontos de vista. Se examinarmos as duas teorias sem nenhum preconceito, não poderemos negar que ambas contêm verdades significativas, e apesar de serem contraditórias, não deverão ser consideradas como mutuamente exclusivas. Ora, como ambas as teorias estão em grande parte corretas, ou seja, como ambas parecem explicar seu material, segue-se que a neurose deve ter dois aspectos opostos, um dos quais é percebido pela teoria de Freud e o outro pela de Adler. Mas como é possível que cada pesquisador veja apenas um lado e por que cada um sustenta que seu ponto de vista é o único válido? Jung chegou à conclusão de que a diferença fundamental repousava na maneira pela qual os dois pesquisadores encaravam a relação entre sujeito e objeto. Na opinião de Jung, Freud percebia o sujeito como dependente de objetos significativos e, em grande parte, moldado por eles e, mais especificamente, pelos pais e por outras influências importantes na primeira infância. Por conseguinte, as dificuldades do paciente nos relacionamentos com objetos acompanham padrões estabelecidos nos primeiros anos de vida. Estes se repetem na situação de transferência, a qual, como já podemos observar no capítulo 1, tornou-se a principal preocupação dos analistas de várias escolas diferentes. De acordo com Jung, Adler vê o sujeito como tendo que se proteger da desmedida influência dos objetos significativos. Adler é de opinião que um sujeito que se sente reprimido e inferior tenta assegurar superioridade ilusória por meio de protestos, arranjos e outros expedientes apropriados, dirigidos igualmente contra pais, professores, normas, autoridades, situações, instituições e coisas afins. Até a sexualidade figuraria entre esses expedientes. Essa perspectiva enfatiza excessivamente o sujeito, diante do qual a idiosincrasia e o significado dos objetos desaparecem inteiramente. Jung prossegue. Sem dúvida, ambos os pesquisadores percebem o sujeito em relação ao objeto, mas como é diferente a maneira como essa relação é vista. No caso de Adler, a ênfase aposta sobre um sujeito que, independentemente do objeto, busca a própria segurança e supremacia. No de Freud, a ênfase se situa totalmente nos objetos, os quais, de acordo com seu caráter específico, ou fomentam ou atrapalham o desejo de prazer do sujeito. Dispensamo-nos de algumas objeções quanto a classificar Freud e Adler dessa maneira.
Mas a descrição de Jung torna claro que a atitude de Freud, que ele chama de extrovertida, concebe o sujeito como estando basicamente em busca dos objetos e deslocando-se na direção deles. Adler, por outro lado, toma a atitude introvertida de imaginar o sujeito como necessitando basicamente estabelecer a autonomia e a independência e, portanto, afastando-se dos objetos. Jung pensava na extroversão e na introversão como fatores temperamentais que atuam desde o início da vida e que coexistem em todas as pessoas, embora em graus diferentes. Não há dúvida de que a pessoa ideal exibiria equilibradamente as duas atitudes, porém, na prática, uma ou outra é geralmente predominante. De acordo com Jung, a neurose se daria quando a extroversão ou a introversão se tornasse exagerada. A extroversão excessiva fazia com que o indivíduo perdesse sua identidade em meio à multidão de pessoas e eventos. A introversão extrema ameaçava o indivíduo subjetivamente preocupado com a perda de contato com a realidade externa. Quando esse tipo de exagero ocorria, entrava em funcionamento um processo inconsciente que tentava compensar a atitude unilateral do indivíduo. Não precisamos tratar neste ponto da posterior subdivisão dos tipos de Jung, mas voltaremos a abordar em capítulo posterior sua perspectiva da psique como sistema autorregulador, uma vez que esse assunto está extremamente ligado ao desenvolvimento interior do indivíduo como entidade separada e, portanto, relacionada com o tema principal deste livro. Outros críticos apresentaram classificações que, embora enfatizem diferentes características da personalidade, parecem estar estreitamente relacionadas com a dicotomia extrovertido-introvertido. Em 1906, o historiador da arte Wilhelm Wöhringer escreveu um ensaio que se tornou sua famosa obra Abstração e Empatia. Ela é o tema de um capítulo em tipos psicológicos, mas merece ser lida por seu próprio mérito. Wöhringer declarou que a estética moderna se baseava no comportamento do sujeito contemplador. O prazer estético é o prazer de si objetificado. Sentir prazer estético significa desfrutar de si próprio em um objeto sensório distinto de si, sentir empatia por ele. Porém, Wöhringer percebeu que o conceito de empatia não se aplicava a longos períodos da história da arte, tampouco a todos os tipos de arte. Seu ponto de Arquimedes está situado apenas em um dos polos do sentimento artístico. Ele só assumirá a forma de sistema estético abrangente quando se unir às linhas que saem do polo oposto. Encaramos esse polo oposto como estética que não nasce do anseio de empatia do homem, mas sim do seu anseio de abstração. Da mesma forma como o anseio de empatia como pressuposição da experiência estética encontra sua gratificação na beleza do orgânico, também o anseio de abstração encontra sua beleza no inorgânico, no cristalino ou, genericamente, em todas as leis e necessidades abstratas. Wöhringer considerava que a abstração se originava na ansiedade, uma tentativa do homem de criar a ordem e a regularidade diante de um mundo no qual se sentia à mercê das forças imprevisíveis da natureza. A polaridade se dá entre a confiança na natureza e o medo da natureza. Ele percebeu que a empatia extrema fazia com que a pessoa se perdesse no objeto, o perigo já mencionado no caso da extroversão exagerada. A forma geométrica, por outro lado, representava a regularidade abstrata não encontrada na natureza. Wöhringer escreveu o seguinte a respeito do homem primitivo. Na necessidade e na irrefutabilidade da abstração geométrica, ele conseguia encontrar repouso. Ela estava aparentemente purificada de toda a dependência das coisas do mundo exterior, bem como do próprio sujeito contemplador. Tratava-se da única forma absoluta que poderia ser concebida e alcançada pelo homem. Desse modo, a abstração refere-se ao desapego em relação ao objeto potencialmente perigoso, bem como a segurança e a sensação de integridade e poder pessoais. Esse também é o tipo de satisfação que o cientista experimenta em seus encontros com a natureza. Uma nova hipótese que leva a uma lei que predirá os eventos origina-se de regularidades percebidas, da habilidade do cientista de se desapegar, de isolar seus sentimentos subjetivos dos fenômenos que estiver estudando e que, quando demonstrada, confere maior poder sobre a natureza.
Um trabalho recente, por exemplo, indica que medir as alterações da gravidade nas proximidades dos vulcões conduzirá ao aumento da capacidade de predizer as erupções, que ainda são alguns dos mais poderosos e imprevisíveis fenômenos naturais que ameaçam a vida dos homens. A abstração, portanto, relaciona-se com a autopreservação, com a necessidade introvertida adleriana de estabelecer a distância do objeto, independência e, sempre que possível, o controle. Essas duas atitudes ou polos da natureza humana também estão refletidas na classificação por Liam Hudson dos seres humanos em divergentes e convergentes. Hudson interessou-se pelas preferências dos estudantes inteligentes, ou seja, se eles se sentiam basicamente atraídos pela arte ou pela ciência. Descobriu que essa inclinação estava relacionada a uma série de outras características de caráter que apoiavam a noção popular de que o cientista e o artista são tipos diferentes de pessoas. Os convergentes, que tendem a se especializar nas ciências exatas ou possivelmente nos clássicos, possuem o tipo de inteligência que se destaca nos testes convencionais nos quais existe uma única resposta correta para cada pergunta. Já não tem resultados tão bons nos testes em aberto, nos quais várias respostas são possíveis. Em suas horas de lazer, os convergentes dedicam-se a passatempos mecânicos ou técnicos e demonstram relativamente pouco interesse pela vida das outras pessoas. Assumem atitudes convencionais diante da autoridade, são emocionalmente inibidos e quase não se lembram de seus sonhos. Os divergentes, ao contrário, escolhem a arte ou a biologia como matérias prediletas. Não se saem tão bem nos testes de inteligência convencionais, mas são bem-sucedidos nos testes abertos, nos quais é preciso usar a fantasia criativa. Suas atividades nas horas vagas estão mais relacionadas a pessoas do que a coisas. Assumem atitudes não convencionais diante da autoridade, são emocionalmente desinibidos e se lembram de seus sonhos com frequência. Os testes modernos que se propõem a avaliar a extroversão e a introversão, como são definidas nos livros didáticos de psicologia, não apresentam necessariamente paralelos tão estreitos entre a extroversão e a divergência e entre a introversão e a convergência quanto se poderia esperar. Entretanto, estamos preocupados aqui apenas com um aspecto importante: a relação entre sujeito e objeto. Tanto os divergentes quanto os extrovertidos são capazes de identificar-se facilmente com as outras pessoas e de mostrar-se abertos diante delas. Os convergentes, à semelhança dos introvertidos, parecem se retrair diante de outras pessoas e sentir-se mais à vontade com objetos inanimados ou com conceitos abstratos do que com as pessoas. Essa é uma generalização dos extremos. Nenhum ser humano é totalmente convergente ou divergente, mas essas atitudes realmente parecem manifestar-se cedo na vida e ser extraordinariamente persistentes. Outra dicotomia que caminha lado a lado com as que acabamos de descrever é apresentada por Howard Gardner em seu livro sobre o significado dos desenhos infantis. Distingue dois tipos de crianças, que ele chama de padronizadoras e dramatizadoras. Os dois grupos são descritos como igualmente inteligentes e encantadores, mas com enfoques surpreendentemente diferentes de sua experiência cotidiana. As diferenças começam a ser percebidas a partir dos 3 anos e meio, ou seja, a partir da época em que a criança passa a ligar o ato de desenhar à sua percepção efetiva do mundo que a rodeia, em vez de simplesmente rabiscar o que quer que lhe ocorra. Gardner escreve: por um lado, encontramos um grupo de crianças pequenas que decidimos chamar de padronizadoras. Esses jovenzinhos analisam o mundo basicamente segundo a configuração que conseguem discernir, os padrões e regularidades que encontram e, em particular, os atributos físicos dos objetos, sua cor, tamanho, forma e coisas semelhantes. As padronizadoras dispõem entusiasticamente os blocos em cima uns dos outros, operando infindáveis experiências com as formas sobre a mesa ou, em seus desenhos, combinam constantemente uns objetos com outros, formam pares, trios e coisas semelhantes. Mas passam pouco tempo reencenando situações familiares enquanto brincam e participam de poucas conversas sociais, embora certamente compreendam o que está sendo dito. Em agudo contraste com esses jovenzinhos está a população que denominamos dramatizadora.
Essas crianças estão vivamente interessadas na estrutura dos eventos que se desenrolam perto delas. As ações, as aventuras, os choques e os conflitos que ocorrem no mundo dos indivíduos, bem como nas histórias fantásticas que descrevem eventos ainda mais absorventes que elas pedem para ouvir repetidas vezes. Enquanto as padronizadoras se agarram às atividades de desenhar, modelar com barro e organizar arranjos numéricos, as dramatizadoras preferem envolver-se com brincadeiras de faz de conta, com a narração de histórias e com a conversa e a troca social constantes com adultos e com seus colegas. Para elas, um dos principais prazeres da vida encontra-se em manter contato com outras pessoas e celebrar a pompa das relações interpessoais. Nossas padronizadoras, por outro lado, parecem praticamente desprezar o mundo das relações sociais, preferindo, em vez disso, mergulhar e talvez se perder no mundo dos padrões, geralmente visuais. Embora Gardner não empregue pessoalmente esses termos, creio que está claro que as crianças padronizadoras poderiam ser descritas como basicamente introvertidas, ou talvez como potencialmente convergentes, ao passo que as dramatizadoras são predominantemente extrovertidas, talvez divergentes em potencial. Além disso, as padronizadoras, que estão menos preocupadas com as pessoas ou talvez até as evitem, lembram os convergentes, por se preocuparem em descobrir ou impor a ordem. As dramatizadoras se parecem com os divergentes por estarem mais preocupadas com as pessoas e com a narração de histórias. É tentador arriscar um palpite e dizer que no caso de algumas dessas crianças exibirem mais tarde potencial criativo, as dramatizadoras se tornarão romancistas, poetas ou dramaturgos, enquanto as padronizadoras se inclinarão em direção à ciência ou à filosofia. Somente pesquisas que envolvam anos de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dos dois tipos de criança poderão confirmar ou rejeitar essa suposição. Não estamos nem certos de que essas atitudes são tão persistentes quanto parecem ser. Talvez aquelas que começam como padronizadoras possam desenvolver mais tarde outras características das dramatizadoras e vice-versa. O importante é compreender que as observações de Gardner são outra indicação de que a ênfase atual dada aos relacionamentos, entendidos como o principal determinante da saúde mental, pode estar mal colocada. Não há motivo para supor, a partir das descrições de Gardner, que as crianças mais introvertidas, que estavam basicamente mais preocupadas com a formação de padrões do que com as outras pessoas, eram neuróticas ou anormais. O mesmo se aplica aos convergentes de Liam Hudson. Talvez a habilidade de nos distanciarmos do excesso de envolvimento com as outras pessoas e a capacidade de formarmos padrão coerente de nossa vida também sejam fatores importantes para a obtenção da paz e da manutenção da saúde mental. Referi-me no capítulo anterior a 2 fatores que ajudavam a pessoa a se recuperar de distúrbios nervosos. Primeiro, a adoção de um esquema ou sistema de pensamento que pudesse dar sentido à angústia do paciente, e segundo, o estabelecimento de relacionamento produtivo com outra pessoa. É claro que a necessidade de dar sentido à nossa experiência individual não está restrita ao distúrbio neurótico, sendo uma parte essencial da adaptação do homem como espécie. O desenvolvimento da inteligência, da consciência, da emancipação parcial com relação ao domínio dos padrões instintivos transformou o homem em animal reflexivo que sente a necessidade de interpretar e de ordenar tanto a realidade exterior quanto o mundo interior de sua imaginação. Grande parte da ênfase atribuída na psicanálise à situação da transferência deve-se ao fato de esta ser um elemento comum a diferentes escolas psicanalíticas. Dar sentido à experiência do paciente é hiperenfatizado, em parte porque diferentes analistas perceberão a mesma experiência de maneiras distintas. No final, é o indivíduo que precisa dar sentido à própria vida, independentemente da orientação e da influência que possa ter recebido de seus mentores. O padrão formado não é necessariamente verdadeiro de nenhum modo provável, embora seja possível afirmar que algumas perspectivas estão mais próximas que outras do que objetivamente conhecemos do mundo. Mas a necessidade está presente, e se ela se manifesta de maneira mais óbvia na psicologia dos introvertidos, convergentes e padronizadores do que na psicologia dos extrovertidos, divergentes e dramatizadores, não significa que não esteja presente tanto neste último grupo quanto no primeiro.
Até as pessoas mais introvertidas precisam de alguns relacionamentos humanos, e as mais extrovertidas precisam de algum padrão e ordem em sua vida. As diferenças de temperamento entre os seres humanos podem estar determinadas geneticamente, mas são, é claro, influenciadas por uma série de fatores ambientais durante o desenvolvimento do indivíduo. Consideramos até aqui variedades de temperamento que são normais, mas as atitudes neuróticas, bem como as psicóticas, são apenas intensificações das tendências humanas normais. Na ocasião em que escrevo estas linhas, considera-se, de modo geral, que a pessoa altamente introvertida é mais patológica do que a muito extrovertida. Isso se deve à ênfase atual nas relações de objeto e à desconsideração pelos processos que ocorrem na solidão. Não obstante, existe vínculo entre a extroversão e a introversão, e dois tipos diferentes de personalidade que podem ser rotulados de patológicos e que podem sofrer de vários graus de distúrbio que variam do levemente excêntrico ao psicótico. Vou me referir a essas duas variedades de personalidade como depressiva e esquizoide. Todas essas classificações de personalidade são inadequadas, uma vez que deixam de fazer justiça à infinita variedade do homem. Mas, para arriscarmos uma tentativa de compreender as diferentes maneiras pelas quais os diversos tipos de indivíduo experimentam o mundo, precisamos usar essas classificações como diretrizes. Particularmente relevante para nosso objetivo atual é o fato de que ambos os tipos de pessoa sentem necessidade especial de ficar sozinhos, embora por motivos diferentes. O capítulo 2 dedicou-se ao estudo da capacidade de ficarmos sozinhos. A necessidade de ficar sozinho é diferente da capacidade de ficar sozinho, por sugerir que, algumas vezes, as outras pessoas representam estorvo, interferência ou ameaça. À primeira vista, parecerá estranho eu escrever que os extrovertidos precisam ficar sozinhos, uma vez que, por definição, são pessoas abertas e sociáveis cujo modo de vida se caracteriza por seu relacionamento confiante com os outros. No entanto, como já sugerimos, os extrovertidos podem perder o contato com suas necessidades subjetivas, tornando-se excessivamente envolvidos com seus objetos ou perdendo-se neles. Isso é mais verdadeiro com relação à pessoa extrovertida que eu chamo de depressiva, mas também faz parte da experiência de quase todos nós. A maioria dos membros das culturas ocidentais já teve a experiência de achar cansativas certas ocasiões sociais e mostrou-se extremamente feliz com a oportunidade de se recolher à privacidade e ser ele mesmo de novo. Para que a sociedade funcione sem sobressaltos, certamente há ocasiões em que temos de fingir, ser simpáticos quando estamos cansados, sorrir quando queremos grunhar ou fingir de alguma outra maneira. Essa dissimulação é fatigante. A dama da era vitoriana costumava retirar-se regularmente para um descanso durante a tarde. Precisava fazer isso porque a convenção social exigia que ficasse permanentemente atenta às necessidades das outras pessoas, sem dar atenção às próprias necessidades. Esse repouso durante a tarde permitia-lhe recuperar-se do papel social de ouvinte conscienciosa e anjo auxiliador, papel esse que não deixava espaço para sua expressão pessoal. Até Florence Nightingale, que estava longe de ser apenas um anjo auxiliador, descobriu que a única maneira pela qual poderia estudar e escrever era desenvolvendo uma doença neurótica que a liberasse do fardo das tarefas caseiras e lhe permitisse retirar-se para a solidão de seu quarto. O fingimento social é exemplo temporário e deliberado do estratagema do falso eu, baseado na submissão, descrito por Winnicott e que foi discutido no capítulo 2. Winnicott se preocupava com pacientes que tinham habitualmente adotado essa máscara desde muito pequenos, que haviam perdido o contato com seus verdadeiros sentimentos interiores e que não tinham, portanto, consciência de que estavam vivendo uma vida não autêntica. No entanto, a maioria dos adultos bem comportados acha que, em algumas ocasiões sociais, precisa ser mais complacente do que de costume e permanece bastante consciente de que a persona que está representando não reflete seus verdadeiros sentimentos. Existe sempre alguma discrepância entre a face pública do indivíduo e o que ele é em particular. O grau em que as pessoas conseguem ser elas mesmas quando na companhia de terceiros varia consideravelmente,
Alguns invejáveis mortais parecem capazes, desde a mais tenra infância, de expressar tudo o que estão sentindo na presença de pessoas relativamente estranhas, sem sentir medo de ser rejeitados, censurados, contrariados ou feitos de bobos. Parece provável que esse tipo de segurança tenha origem em repetidas experiências do tipo descrito por Winnicott, de eles terem sido capazes, quando bebês, de ficar sozinhos, sem ansiedade, na presença da mãe, e mais tarde na infância, de se sentir amados e incondicionalmente aceitos. Outros indivíduos sentem dificuldade em ser autênticos, inclusive na presença do cônjuge, de namorados, amigos íntimos ou parentes. Essas pessoas, embora não cheguem ao ponto de criar um falso eu que substitua totalmente o verdadeiro eu no nível consciente, têm uma necessidade especial de ficar sozinhas que ultrapassa a necessidade ocasional de solidão acima referida. Uma possibilidade plausível, porém ainda não demonstrada, é de que essa necessidade especial de ficar sozinho na idade adulta deriva de, ou foi fomentada por, certo grau de insegurança no apego da primeira infância. A criança que não desenvolveu quando bebê vínculos seguros de confiança com as figuras de apego poderá reagir diante dos pais e mais tarde das outras pessoas de diversas maneiras, mas sugiro que essas variantes se baseiam em dois temas básicos. O primeiro é o apaziguamento e o segundo, a rejeição. Tentarei mostrar que o apaziguamento está associado ao desenvolvimento de personalidade depressiva, ao passo que a rejeição está ligada à personalidade esquizoide. Não estamos ainda em condições de determinar todos os fatores que governam o fato de o bebê criar ou não um apego seguro. Como foi observado no capítulo 1, o apego varia em qualidade e intensidade. É certo que o apego inseguro, embora algumas vezes resultante de cuidados relapsos, falta de afeto ou rejeição por parte da mãe, nem sempre é culpa desta última. Os bebês são geneticamente diferentes e alguns podem ser incapazes de desenvolver apegos seguros, por mais amor e carinho que possam receber. Isso é verdadeiro com relação a algumas crianças que mais tarde são chamadas de autistas. Podemos descrever um padrão comum de interação entre pais e filho que conduz à insegurança e ao excesso de submissão. A criança que não seja rejeitada nem maltratada de nenhuma maneira pode, ainda assim, vir a sentir que o amor de seus pais por ela é condicional. Essa criança passa a acreditar que a continuação do amor de seus pais por ela e, por conseguinte, sua segurança depende não de ela ser seu eu autêntico, mas sim de ser o que seus pais querem que ela seja. Os pais que induzem os filhos a esse tipo de convicção estão com frequência profundamente preocupados com o bem-estar deles, mas se mostram inclinados a cobrar padrões absurdamente elevados de bom comportamento, fazendo com que a criança acredite que seus impulsos instintivos e reações espontâneas sejam errados. Nos casos extremos, isso leva à formação de um falso eu, baseado na identificação com o pai ou a mãe e à repressão total do verdadeiro eu. Nos casos menos extremos, a criança exibe falso eu quando em companhia de outras pessoas, mas conserva um eu verdadeiro que só vem à tona quando está sozinha. Esse é um motivo para se desenvolver uma necessidade especial de ficar sozinho. A criança que demonstra esse tipo de submissão parcial claramente não incorporará o senso interior de seu valor pessoal que se desenvolve nas crianças que têm a certeza de que o amor dos pais por elas prosseguirá incondicionalmente. A confiança de que se tem valor e significado como um indivíduo único é um dos bens mais preciosos que se pode possuir. Quer existam ou não fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento desse tipo de confiança, esta é certamente incentivada ou atrapalhada pela qualidade do amor recebido dos pais. As crianças que sentem que precisam ser submissas, a ponto de parcialmente negar ou reprimir sua verdadeira natureza, estão destinadas a permanecer dependentes de fontes exteriores para conservar sua autoestima. Uma criança assim se transformará em adulto que continuará a sentir que precisa ser bem-sucedido ou eficiente, ou receber a aprovação de todo mundo, para achar que tem algum valor. Isso, é claro, torna-o especialmente vulnerável aos reveses da vida que todos temos de suportar. O fracasso em um exame ou na disputa por um emprego, a rejeição em uma situação amorosa, a perda de um ente querido ou de algo muito importante.
Esses acontecimentos desagradáveis fazem com que todos fiquemos temporariamente ressentidos, deprimidos ou ambos. Mas, no caso dos que possuem pouca ou nenhuma autoestima intrínseca, esses eventos talvez provoquem devastador mergulho no inferno de grave depressão. As pessoas que reagem à desaprovação, ao fracasso ou à perda, tornando-se gravemente deprimidas a ponto de ficar claramente doentes, parecem não possuir recursos interiores a que possam recorrer quando na presença de um infortúnio. Para elas, as casualidades que para outros representam desafios desencadeiam sentimentos de total desesperança e desamparo. Alguns homens de negócios que vão à falência se põem imediatamente em ação e começam outro empreendimento. Outros jogam-se da janela do 30º andar. Este último tipo se comporta como se não houvesse segunda chance na vida, como se fosse totalmente dependente do sucesso do empreendimento com que estava envolvido para manter a autoestima, sem levar em conta antigos êxitos ou futuras possibilidades. É como se qualquer amor ou reconhecimento que possa ter obtido no passado nada signifique, como se não houvesse nada dentro dele para o que pudesse se voltar. Nenhuma noção de possuir um valor intrínseco. Os pacientes que sofrem de um tipo muito grave de depressão, a ponto de ser rotulados de psicóticos, com frequência se queixam de se sentir vazios, de que algo está faltando, um vazio que nunca consegue ser preenchido. Declarações assim, em especial quando acompanhadas do receio de doença orgânica, são frequentemente rejeitadas como delírios hipocondríacos. É mais apropriado considerar essa espécie de declaração como metáfora que expressa verdade psicológica. Os pacientes gravemente deprimidos efetivamente carecem de algo interior que outras pessoas menos vulneráveis possuem, o senso intrínseco de seu valor pessoal. Os indivíduos que podem entrar dessa maneira em grave depressão são aqueles aos quais já me referi como possuidores de personalidade depressiva. É preciso enfatizar que essa é uma descrição sintética, que não inclui todas as variedades de pessoas potencialmente deprimidas, mas que se aplicaria de maneira adequada aos que exibem esse tipo comum de vulnerabilidade. As pessoas com esse temperamento, ou que possuem essa psicopatologia, geralmente assumem atitude de quietude diante das outras, porque não podem se dar ao luxo de discordar ou correr o risco de dizer ou fazer alguma coisa que possa ser ofensiva ou provocar desaprovação. Como o preço da aprovação é a aquiescência, que precisa envolver certo grau de dissimulação, esse tipo de indivíduo precisa afastar-se das outras pessoas para não se ver embaraçado pela necessidade de agradar. A postura masoquista diante dos outros precisa envolver a repressão da agressão. O indivíduo que não consegue enfrentar as outras pessoas ou fazer valer seus direitos, quando essa é a atitude adequada, reprime sua hostilidade. Quando deprimido, essa hostilidade diante dos outros desloca-se e volta-se contra ele próprio, sob a forma de autorrecriminação. Como Freud salientou em seu clássico ensaio Luto e Melancolia, as reprovações que a pessoa deprimida dirige contra si própria são geralmente explicáveis como repreendas que gostaria de ter dirigido a alguém próximo, mas que não ousou expressar, por medo de entrar em atrito com alguém de cujo amor ela depende. Pessoas desse tipo constituem fração considerável da prática psiquiátrica. Também reagem bem ao tratamento. É mais fácil incentivar a autoafirmação no tímido do que induzir a humildade no arrogante. Mas é preciso enfatizar que nem todos os pacientes que sofrem de depressões recorrentes são do tipo que acabo de descrever. Os chamados pacientes bipolares, maníaco-depressivos, que sofrem de episódios de mania ou hipomania tanto quanto de depressão, são geralmente menos inibidos, aquiescentes e modestos do que as pessoas vulneráveis que sofrem apenas de depressão periódica. Se a pessoa com personalidade depressiva tem algum tipo de talento, descobrirá que expressa melhor seu verdadeiro eu por meio de alguma forma de trabalho criativo, em lugar de uma interação com os outros. Como as pessoas que possuem esse temperamento são predominantemente extrovertidas, dramatizadoras em vez de padronizadoras, mais divergentes do que convergentes, é provável que quaisquer talentos que possuam sejam canalizados na direção da narração de histórias, do teatro, da poesia, da ópera ou de quaisquer outros empreendimentos criativos basicamente relacionados com os seres humanos, ainda que as pessoas com quem se envolvam possam ser criaturas de sua imaginação.
Já foi se comentado algumas vezes que é desapontador conhecer escritores pessoalmente. Isso se deve com frequência ao fato de que sua verdadeira personalidade só costuma vir à tona nos textos, ficando habitualmente oculta durante os intercâmbios comuns da vida social. Isso não se aplica a todos os escritores, apenas aos que exibem o temperamento que acaba de ser explicado. Os escritores, à semelhança de outros artistas, apresentam uma variedade de temperamentos, do espalhafato de um Balzac ao recolhimento de um Kafka, mas o tipo depressivo é particularmente comum entre eles. O segundo tipo de pessoa que demonstra necessidade especial de ficar sozinha é a introvertida, que quando perturbada ou claramente patológica é rotulada de esquizoide. Já foi sugerido que pode haver um elo entre o desenvolvimento dessa personalidade e o tipo de comportamento infantil que os teóricos do apego chamam de rejeição. Mais uma vez, é preciso enfatizar que essa forma de vínculo é especulativa e não resolveria, ainda que estabelecida pela pesquisa, o problema de quanto esse tipo de personalidade é determinado pela natureza e quanto o é pela educação. Mencionamos no capítulo 1 o trabalho de Bowlby sobre o comportamento das crianças pequenas que foram separadas da mãe. Quando reunidos à mãe após um período de separação, os bebés exibem rejeição, evitando o olhar dela, voltando-lhe as costas e fugindo de seu contato. Quando pego no colo, o bebê que rejeita poderá gritar e debater-se, só deixando de fazê-lo ao ser posto em algum lugar. Inversamente, sem gritar e se debater, o bebê poderá voltar-se para algum objeto do recinto e, quando posto em algum lugar, passar a se ocupar deste objeto em vez da mãe. Esse comportamento de rejeição é geralmente temporário, desaparecendo depois de um período de tempo que depende em parte da duração da separação e em parte do relacionamento anterior do bebê com a mãe. Mas o afastamento não é a única circunstância que desencadeia o comportamento de rejeição. Segundo Main e Weston, as mães que demonstram aversão pelo contato físico com o bebê durante os 3 primeiros meses de vida têm mais tendência a induzir nele o comportamento de rejeição quando completar 1 ano de idade. As mães que exibem comportamento raivoso ou ameaçador também induzem a rejeição em seus bebês. As mães de bebês que as rejeitam os ridicularizaram ou falaram de modo sarcástico com eles ou a respeito deles. Outras os menosprezaram. As mães que vão mais longe e efetivamente maltratam seus bebês criam crianças que, quando comparadas com o grupo de controle, evitam mais seus colegas e as pessoas que cuidam delas, mesmo diante de iniciativas amistosas, têm maior probabilidade de agredir, ameaçar e exibir comportamento imprevisível e agressivo diante das pessoas que cuidam delas. Além disso, as mães que são frias e não receptivas, ou seja, que não demonstram sentir prazer na presença de seus bebês, nem exibem reação alguma mesmo quando são atacadas por eles, provocam o comportamento de rejeição. Nenhuma dessas descrições de comportamento maternal implica que essa seja a única causa da rejeição no bebê. As diferenças genéticas, bem como o dano cerebral, também podem estar presentes. São necessárias muito mais pesquisas antes que uma interpretação segura do comportamento de rejeição possa ser dada, mas uma ideia interessante, particularmente relevante para o tema principal deste livro, é que a rejeição pode permitir ao bebê manter a flexibilidade, o controle e a organização de seu comportamento. Nas palavras de Mary Main e Donna Weston, o que é a desorganização comportamental? O comportamento só pode ser chamado de desorganizado quando vacila entre opostos, sem referência a mudanças no ambiente, ou quando aparece repetidamente em um ambiente que não o exige. Quando as mães, simultaneamente, ameaçam seus bebês e rechaçam o contato físico com eles, colocam-nos em posição impossível. Qualquer tipo de ameaça, vinda de qualquer lugar, estimula intensa necessidade de apego por parte da criança, porque a função básica do apego é a proteção contra a ameaça de perigo. Mas se a origem da ameaça é exatamente a pessoa para quem o bebê precisa se voltar em busca de proteção, este se vê diante de um conflito que não pode ser resolvido. Posto nessa situação, o bebê manifesta hesitação entre a aproximação, a rejeição e o comportamento raivoso. Essa desorganização de comportamento só pode ser aliviada se o bebê se afastar de tudo o que tenha relação com a mãe. Está claro que a rejeição implica distúrbio mais profundo na relação entre o bebê e sua mãe do que a complacência.
Isso deve ter mais ligação com o fato de a rejeição manifestar-se em estágio anterior do desenvolvimento do bebê, do que no comportamento mais sofisticado da complacência. A rejeição está relacionada ao medo de ser ferido ou destruído pela hostilidade. A complacência está ligada ao receio de o amor ser recolhido. A rejeição sugere a dúvida de o amor ter sido algum dia oferecido. A complacência implica o reconhecimento de que o amor está disponível e, ao mesmo tempo, a dúvida de que seja duradouro. Esses padrões de comportamento se manifestam mais obviamente nos tipos patológicos de personalidade que justificam os rótulos esquizoide ou depressivo, mas também podem ser detectados como fatores ocultos nas atitudes das pessoas normais em relação aos outros. Os estudiosos do trabalho de Melanie Klein farão imediatamente a relação dessas ideias com uma outra dicotomia: os estágios do desenvolvimento do bebê, que ela descreveu como a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Embora muitos dos conceitos de Melanie Klein permaneçam não comprovados e não comprováveis, sua crença de que mecanismos psicóticos sustentam e afetam as atitudes emocionais das pessoas normais é convincente. Por exemplo, é somente aceitando a existência de potencial paranoide latente oculto nos recessos da mente normal que explicaríamos os delírios em massa que provocaram a perseguição das bruxas e a chacina dos judeus levada a cabo pelos nazistas. Grande número de homens e mulheres comuns tinham convicções a respeito das bruxas e dos judeus que, se tivessem sido expressas por um ou dois indivíduos, em vez de por comunidades inteiras, seriam descartadas como delírios paranoicos. Existem forças mentais extremamente primitivas e irracionais em funcionamento na mente de todos nós, que são em geral sufocadas e controladas pela razão, mas se expressam com clareza no comportamento dos que chamamos de doentes mentais, e também se manifestam nas atitudes das pessoas normais quando ameaçadas ou submetidas a outras formas de estresse. Ninguém é tão equilibrado a ponto de não usar a rejeição ou a aquiescência em seus encontros com outras pessoas. No entanto, essas atitudes podem estar justificadamente relacionadas aos tipos de comportamento dos bebês, muito pequenos, já descritos, e também aos fenômenos patológicos característicos dos loucos. Um dos traços mais característicos dos indivíduos que os psiquiatras rotulam de esquizoides é sua incapacidade de desenvolver relacionamentos íntimos com as pessoas sem se sentir ameaçados. O dilema do esquizoide típico é a necessidade desesperada de amor aliada ao medo igualmente desesperado do envolvimento íntimo. Kafka foi o escritor que retratou mais vividamente esse dilema. Ele também usava a rejeição na vida adulta para poder empregar a arte de escrever como maneira de impedir a desorganização comportamental. Embora Kafka, durante sua curta vida, tenha feito vários amigos que gostavam imensamente dele e algumas vezes o idealizavam, ele declarou que, mesmo com seu amigo mais íntimo e posterior biógrafo, Max Brod, nunca fora capaz de manter conversa prolongada na qual realmente se abrisse. Os estranhos sempre representavam ameaça. Em carta datada de junho de 1913, Kafka escreveu: "Mas se estou em um local não familiar, no meio de várias pessoas estranhas, ou pessoas que considero estranhas, todo o recinto exerce pressão sobre meu peito e sinto-me incapaz de me mover. Toda a minha personalidade parece virtualmente enfiar-se debaixo da pele delas, e tudo se torna sem solução." Durante sua infância e adolescência, Kafka tinha profunda vergonha de seu corpo, que ele considerava ignominiosamente magro e fraco. Foi somente aos 28 anos que se sentiu capaz de aparecer nas piscinas públicas sem se envergonhar. A alienação de seu corpo, característica das personalidades esquizoides, contribuiu para suas dúvidas a respeito da validade de sua existência e para seu medo de que as outras pessoas pudessem dominá-lo ou destruí-lo. Até quando sentia dor de estômago, imaginava que esta era causada por um estranho que o estava atacando com um porrete. Essa fantasia paranoica é exatamente comparável às atribuídas por Melanie Klein aos bebês que ainda estão na fase esquizoparanoide do desenvolvimento.
Segundo seu relato, o bebê humano, por causa de sua impotência, reage à frustração como se esta fosse uma perseguição e teme ser destruído pelos poderosos pais de quem depende. De acordo com a perspectiva kleiniana, os bebês atribuem impulsos intensamente destrutivos aos que cuidam deles, que são, na verdade, parte de sua própria psicologia, ou seja, empregam o mecanismo psicológico da projeção paranoide. Mais tarde na vida, o sofrimento é passível de ressuscitar essas antigas emoções, portanto sendo vivenciado como ataque sobre o eu, vindo do exterior em vez de experiência interna. Quer aceitemos ou não a visão de Melanie Klein sobre a psique do bebê durante os primeiros meses de vida, o relato de Kafka sobre sua reação diante de estranhos e da própria dor certamente comprova a persistência e a importância da projeção paranoica em sua psicologia. Considerando-se seu temperamento, não é de causar surpresa que Kafka sentisse dificuldade em se relacionar com as mulheres. Durante 5 anos, ele esteve profundamente envolvido com uma moça chamada Felice Bauer, que ele pediu em casamento em junho de 1913. No entanto, durante todo esse período, o casal, que vivia respectivamente em Praga e Berlim, encontrou-se apenas em 9 ou 10 ocasiões, e em cada uma por não mais do que 1 ou 2 horas. O relacionamento era quase epistolar. As cartas de Kafka, com frequência aflitivas, demonstram necessidade intensa de Felice e dolorosa ansiedade com relação ao paradeiro dela, até sobre o que ela está vestindo ou comendo. Exige respostas imediatas às suas cartas diárias e mostra-se profundamente infeliz quando não recebe notícias dela. Mas a presença efetiva de Felice é considerada ameaçadora, pelo menos quando Kafka escreve. Você disse certa vez que gostaria de se sentar ao meu lado enquanto escrevo. Veja bem, nesse caso eu simplesmente não conseguiria escrever. Porque escrever significa revelar-se em demasia, esse grau extremo de autorrevelação e entrega, no qual o ser humano, quando envolvido com os outros, sentiria que estava perdendo a si mesmo, e do qual, por conseguinte, sempre fugirá enquanto estiver em seu juízo perfeito, pois todo mundo deseja viver enquanto está vivo. Até mesmo o grau da revelação de si próprio não é suficiente para escrever. A escrita que emana da superfície da existência, quando não existe nenhuma outra maneira e os poços mais profundos secaram, não é nada e desmorona no momento em que uma emoção mais verdadeira faz essa superfície tremer. É por isso que ninguém pode estar suficientemente sozinho quando escreve. É por isso que nunca pode haver um silêncio suficiente ao redor da pessoa quando ela escreve. É por isso que nem sequer a noite é noite o suficiente. Nem é preciso dizer que não houve casamento. A necessidade de Kafka de estar sozinho enquanto escrevia poderia, à primeira vista, ser interpretada como relutância em permitir que outra pessoa visse ou criticasse o eu que sua escrita estaria revelando em demasia. Por certo, considerou que precisava rever e criticar o que julgava tão intensamente pessoal antes de permitir que até sua amada Felice lesse o que havia escrito. Mas sua ansiedade ia mais além. A efetiva proximidade ameaçava abalar a frágil organização de sua psique. Kafka pairava à beira da psicose. Erich Heller escreve: sem dúvida, essa é uma disposição análoga à loucura, separada desta última apenas por uma escrivaninha, uma imaginação capaz de reunir o que parece ter a irresistível tendência de se desintegrar e uma inteligência de suprema integridade. Esse padrão de intenso envolvimento emocional no texto, aliado a uma distância efetiva da amada, repetiu-se em seu posterior relacionamento com Milena Jesenská. Somente em seu último ano de vida, quando estava morrendo de tuberculose, é que Kafka foi efetivamente capaz de se mudar e ir morar com uma mulher, Dora Dimant. Ainda assim, referiu-se a esse passo como medida arrojada que só se compararia com um grande evento histórico, como a campanha de Napoleão na Rússia. O medo de Kafka era que o envolvimento íntimo ameaçasse a única coisa que o mantinha mentalmente são, sua habilidade de reunir as partes conflitantes de sua personalidade por meio de sua escrita. Sem isso, as coisas se desintegram, o centro não consegue se sustentar. A pessoa de quem Kafka mais precisava também representava a ameaça constante.
Sugeri anteriormente que as personalidades introvertidas ou esquizoides, quando possuem habilidades criativas, têm maior probabilidade de se sentir atraídas pela filosofia ou pelas ciências exatas do que pela ficção, uma vez que estão mais preocupadas com a formação de padrões do que com a narração de histórias. Kafka é exemplo tão tocante do que chamei de dilema esquizoide que eu não poderia abster-me de citá-lo, embora, à primeira vista, ele pareça não se encaixar nessa hipótese. Mas o aterrorizante mundo de ficção de Kafka dificilmente diz respeito a pessoas reais. Muitos de seus personagens nem sequer recebem nome, sendo distinguidos apenas por sua função, como porteiro, carcereiro ou funcionário público. O mundo de Kafka é basicamente o do ser humano ameaçado por forças impessoais, as quais não conseguem nem compreender nem dominar. O estado de coisas que, na perspectiva de Warringer, produzia mais a abstração do que a empatia. Outra pergunta ainda permanece. A ambivalência de Kafka com relação a Felice e a Milena inevitavelmente nos leva a pensar na criança que se caracteriza pela rejeição e teme a pessoa de quem mais depende. Mas existe mesmo algum fundamento para ligarmos os traços da personalidade adulta ao comportamento do bebê? Creio que sim, apesar de também estar consciente de que algumas pesquisas demonstram que as crianças podem mudar consideravelmente com o passar dos anos em resposta a diferentes conjuntos de circunstâncias. Há um curioso paradoxo relacionado com esse problema que vale a pena ser comentado. Os geneticistas e muitos psicólogos supõem que a hereditariedade seja bem mais importante do que o ambiente na determinação da personalidade adulta. Os psicanalistas acreditam que os fatores ambientais, especialmente os adquiridos na primeira infância, são as principais forças modeladoras das pessoas. Mas os dois campos concordam em que esses diferentes fatores agem sobre o indivíduo desde cedo na vida, e que a criança muito pequena é necessariamente pai para o homem ou mãe para a mulher, sem levar muito em conta a possibilidade de que os eventos posteriores da infância e da adolescência também sejam importantes determinantes da personalidade adulta. Capítulo 8. Separação, isolamento e o desenvolvimento da imaginação. Creio que eu poderia voltar e viver com os animais. Eles são tão plácidos e autossuficientes. Fico olhando para eles horas a fio. Walt Whitman. Foi sugerido no capítulo 6 que dentro de cada ser humano existe um mundo de fantasia e que os interesses nos quais a imaginação desempenha algum papel são, em muitos indivíduos, tão importantes quanto os relacionamentos interpessoais para conferir significado à sua vida. Não há nada de patológico no exercício da imaginação. Não podemos passar sem a fantasia. Se pudéssemos, perderíamos grande parte do que nos torna caracteristicamente humanos. No entanto, como era de esperar, a capacidade imaginativa tende a se tornar particularmente desenvolvida nos indivíduos talentosos que tiveram uma infância mais ou menos solitária. Já observamos que os efeitos da solidão são prejudiciais ou gratificantes de acordo com as circunstâncias. A não ser que essas circunstâncias sejam tão severas e hostis a ponto de causar a desintegração mental, a ausência ou a privação parcial dos relacionamentos interpessoais estimula o florescimento da imaginação. Aceita-se de forma geral que a imaginação é mais ativa na infância e é um recurso especialmente óbvio nas crianças que passam grande parte do tempo sozinhas por não existirem outras disponíveis ou por terem dificuldade em fazer amizade. As pessoas que mais tarde dedicam a vida a empreendimentos nos quais a imaginação desempenha papel importante, normalmente começaram a fazê-lo na infância, com mais intensidade do que a média, porque circunstâncias de separação, perda ou isolamento forçado impeliram-nas naquela direção. As crianças solitárias muitas vezes criam companheiros imaginários. Outras vão mais longe e inventam histórias nas quais tomam parte muitos personagens imaginários. Pessoas que passam por vários tipos de privação no início da vida talvez sintam dificuldade em estabelecer vínculos íntimos. Mas o desenvolvimento de um mundo imaginário algumas vezes funciona como refúgio contra a infelicidade, uma compensação para a perda e uma base para a futura realização criativa.
Algumas crianças que perderam seus entes queridos ou que são muito solitárias abandonam toda e qualquer esperança de ter vínculos íntimos e duradouros e só arriscam envolver-se em relacionamentos que não sejam tão estreitos. Os laços afetivos de algumas pessoas criativas e talentosas podem ser limitados, incompletos ou tempestuosos. O artista criativo apresenta a tendência de optar por relacionamentos que estimularão seu trabalho, em vez daqueles que sejam intrinsecamente gratificantes, e seu cônjuge poderá muito bem descobrir que as relações conjugais ocupam o segundo lugar em sua vida. Mas essa sequência de eventos não é invariável. Existem exemplos de pessoas que, quando crianças, levaram vida isolada, mas que, não obstante, foram capazes de estabelecer relacionamentos íntimos na idade adulta. Também há notícia de indivíduos criativos que perdem parte de seu impulso imaginativo quando começam um relacionamento íntimo. Anthony Trollope é exemplo de romancista que atribuiu o desenvolvimento de sua imaginação criativa ao isolamento inicial na vida. Ele descreve em sua autobiografia o tormento dos dias de escola em Harrow e Winchester. Em decorrência da pobreza do pai, as mensalidades escolares deixaram de ser pagas e sua mesada foi cortada. Os colegas de escola tomaram conhecimento desses fatos. Trollope era um garoto grande, feio e desajeitado e tornou-se, em suas próprias palavras, um pária, sem amigos e desprezado pelos companheiros. Então refugiou-se na fantasia. Quando garoto, mesmo quando criança, eu era deixado de lado em boa parte do tempo. Já expliquei, quando falei sobre meus dias de colégio, o que aconteceu para que os outros se recusassem a brincar comigo. Eu me vi, portanto, sozinho e tinha de criar minhas brincadeiras dentro de mim. Para mim, naquela época, algum tipo de brincadeira era necessário, como sempre o foi. Eu não tinha queda para o estudo e não conseguia me sentir feliz como um desocupado. Aconteceu que eu estava sempre com um castelo de ar firmemente construído dentro de minha mente. Trollope descreve como esses romances compensatórios ocuparam 6 ou 7 anos de sua vida antes de ele deixar o colégio e começar a trabalhar no correio, e continuaram em sua mente até depois de ele já trabalhar. Imagino que dificilmente possa haver prática mental mais perigosa, mas já tive dúvidas de que, se não fosse minha prática, eu talvez nunca tivesse escrito um romance. Aprendi dessa forma a manter interesse nas histórias de ficção, a envolver-me em uma obra criada por minha imaginação e a viver em um mundo completamente fora do mundo de minha vida material. A avaliação pejorativa que Trollope faz de seus devaneios, considerando-os perigosos, remete à visão puritana de Freud de que a fantasia era, ao mesmo tempo, infantil e escapista. No entanto, a vida de fantasia de Trollope tornou-se mais tarde tão estreitamente ligada ao mundo exterior que alguns críticos preteriram seus romances, considerando-os triviais, prosaicos e pouco imaginativos. No entanto, Charles Percy Snow chama-o de o melhor psicólogo natural de todos os romancistas do século XIX. Snow está sem dúvida correto ao atribuir a capacidade de empatia de Trollope à sua infelicidade precoce no início da vida. O sentimento de rejeição, como veremos em outros exemplos, frequentemente conduz à cautela, a uma cuidadosa avaliação das emoções e do comportamento de outras pessoas que talvez nos causem ainda mais dor se não aprendermos a lhes agradar. Dessa forma, o romancista incipiente aprende a observar os seres humanos e a avaliar seus motivos. Beatrix Potter é um exemplo interessante de escritora que teve infância predominantemente solitária, a qual, embora não infeliz por completo, fez com que se tornasse muito tímida e muda na presença de outras pessoas. Sua biografia, de autoria de Margaret Lane, The Tale of Beatrix Potter, foi publicada pela primeira vez em 1946. Humphrey Carpenter, em seu capítulo sobre Beatrix in Secret Gardens, acusa Margaret Lane de exagerar a solidão inicial da escritora e suas dificuldades em estabelecer relacionamentos humanos. Carpenter salienta que, em 1946, os diários secretos de Beatrix, escritos em um código que ela própria inventara, ainda não haviam sido decifrados, e afirma que, se estivessem disponíveis nessa época, Margaret Lane a teria retratado de maneira diferente.
Entretanto, uma segunda edição da biografia escrita por Margaret Lane foi publicada em 1968, e nela a autora usa as informações obtidas nos diários de Beatrix com total reconhecimento a Leslie Liner, que decifrou o código da escritora e passou 9 anos transcrevendo suas anotações. Beatrix Potter nasceu em 28 de julho de 1866 e foi filha única durante os 5 primeiros anos de vida. Os pais conscienciosos podem algumas vezes compensar a solidão de um filho único enviando-o para o jardim de infância, convidando outras crianças para brincar com ele em casa e providenciando outras oportunidades que facilitem o convívio da criança com outras da mesma faixa etária. Nenhum desses prazeres foi considerado necessário para Beatrix. Ela foi mantida sob os cuidados de uma babá escocesa, almoçava em seu quarto de brinquedos e era levada à tarde para um passeio. O que mais desejaria uma criança de classe média criada na abastada vizinhança de Kensington? Nunca frequentou a escola, não participava muito da vida de seus pais e não tinha oportunidade de conviver com outras crianças, a não ser em encontros eventuais com os primos. Seus pais não recebiam convidados, a atmosfera de seu lar era formal e respeitável, e nenhuma tentativa era feita para satisfazer as necessidades das crianças. Só aos 19 anos conseguiu ver o Horse Guards, a Admiralty House e o Whitehall, uma vez que a carruagem da família Potter raramente deixava os arredores imediatos de South Kensington. Não é de surpreender que, ao crescer, Beatrix não se sentisse à vontade na companhia de outras pessoas. Suas únicas escapulidas desse mausoléu vitoriano, como um primo o chamava, eram as visitas à avó paterna, em uma casa perto de Hatfield, as visitas ocasionais a outros parentes e as férias anuais da família na Escócia, onde começou a se interessar pela vida dos animais e a tecer fantasias a respeito deles. Ela aprendeu a ler com os romances Waverley de Scott. Seus primeiros esforços literários parecem ter sido hinos e descrições sentimentais do cenário escocês. Um irmão mais novo, Bertrand, entrou em cena em seu devido tempo, porém, tão logo atingiu idade suficiente, foi despachado para o colégio interno. Uma preceptora, a senhora Hammond, tornou-se uma presença estimulante que incentivou o interesse de Beatrix pela natureza e pelo desenho, mas que deixou a casa quando a menina entrou na adolescência, dizendo que sua aluna já a havia superado. Embora outras preceptoras tenham sido contratadas para lhe ensinar alemão e francês, Beatrix passava a maior parte de suas horas sem uma companhia humana. Mas ela deu um jeito de arranjar alguns bichos de estimação. Um coelho, um casal de camundongos, alguns morcegos e toda uma família de caracóis. Nas palavras de Margaret Lane, ela fizera amizade com coelhos e porcos-espinhos, camundongos e peixinhos de água doce, do mesmo modo que um prisioneiro na solitária fica amigo de um rato. É curioso que, quando seu diário em código foi finalmente decifrado, nenhum segredo que parecesse precisar ser ocultado foi revelado. Margaret Lane escreve com muito discernimento. Não havia ponderações ocultas, fantasias secretas, nem mesmo pequenas queixas. Ela parece ter se aventurado nesse trabalho de muitos anos, quase a despeito de si própria, conduzida por anseio inquieto de usar suas faculdades, de usar a mente, de não permitir que nada importante escapasse, de criar alguma coisa. Beatrix Potter escreveu seu diário até os 30 anos de idade. Embora nada contivesse de excitante, o fato de ter escrito nele assiduamente durante tanto tempo demonstra que, para ela, o caderno representava uma afirmação importante de sua identidade como indivíduo. Em um lar onde se oferecia pouco reconhecimento da individualidade distinta da criança, essa afirmação de identidade pode parecer à criança uma oposição aos pais e, por conseguinte, uma coisa errada. Esse pode ter sido o motivo pelo qual o diário teve de ser escrito em código. Sua outra atividade criativa era o desenho, no qual, como demonstram seus livros, ela se aperfeiçoou encantadoramente. Aos 17 anos, Beatrix Potter aprendeu alemão com Anne Carter, de quem se tornou grande amiga. Quando a senhora Carter se casou, Beatrix continuou a se corresponder com ela e passou a se interessar por seus filhos. O mais velho, um menino chamado Noel, contraiu uma doença duradoura aos 5 anos de idade.
A fim de entretê-lo, Beatrix enviou-lhe extensa carta ilustrada, na qual narrou a história de Pedro Coelho. Essa carta foi impressa secretamente como livro em 1901 e trazida a público em 1902 pela Warne & Co. Nos 10 anos seguintes, a história do Pedro Coelho foi seguida por A História do Esquilo Trincanoses, A História da Pata Patrícia e pelos contos a respeito de todas as outras encantadoras criaturas que se tornaram conhecidas e amadas por seguidas gerações de crianças. Os desenhos de animais de Beatrix Potter são tão primorosos que, há alguns anos, foram apresentados em Londres em uma exposição especial. É interessante observar que os desenhos que ela fez de pessoas nunca alcançaram um padrão tão elevado. Por que deveriam? As pessoas, naquele estágio de sua vida, nunca haviam significado tanto para ela quanto os pequeninos animais de estimação a quem entregara seu coração e, portanto, observara com mais atenção. Também é interessante notar que o período criativo no qual todos os seus melhores livros foram escritos durou apenas 10 anos. Em 1913, apesar da amarga oposição de seus pais, Beatrix casou-se com um procurador e passou a administrar uma fazenda em Lake District. Foi também em 1913 que completou 47 anos. Poder-se-ia argumentar que, à medida que a idade torna a infância cada vez mais remota, a criatividade baseada nas fantasias infantis tende a declinar. Poder-se-ia também conjecturar que, quando outro ser humano se tornou pela primeira vez o centro de sua vida, a intensidade do sentimento com o qual Beatrix revestira a vida dos animais diminuiu, e seu motivo para inventar histórias a respeito deles desapareceu. Ela não é o único exemplo de escritor cujo interesse na criação imaginativa parece ter declinado de maneira semelhante. Mas outras escritoras, como a mãe de Trollope, continuaram a escrever, apesar do casamento e da maternidade. No início de seu capítulo a respeito de Beatrix, ao qual já nos referimos, Humphrey Carpenter defende: um estereótipo na mente de muitas pessoas do típico escritor de histórias para crianças do final do período da Rainha Vitória e de Eduardo VII. Supõe-se que ele tenha sido indivíduo solitário, reservado e introvertido, praticamente incapaz de manter relacionamento humano normal e capaz apenas de transmitir seus mais profundos sentimentos conversando com as crianças ou escrevendo livros para elas. Compartilho a aversão de Carpenter pelos estereótipos, mas com frequência ocorre de os adultos que sentem dificuldade em criar relacionamentos com seus semelhantes ficarem mais à vontade na presença de crianças ou animais, sejam ou não escritores. Examinemos sucintamente alguns exemplos de escritores que exibiram essas características e cujo desenvolvimento emocional e opção de carreira foram em parte determinados por terem se separado cedo de seus pais. Edward Lear, cujas rimas absurdas e desenhos cômicos vêm divertindo tanto adultos quanto crianças por mais de 100 anos, foi o 20º filho de seus pais. Quando seu pai se viu endividado, a família se dividiu. Aos 4 anos de idade, a fim de aliviar o fardo da mãe, Lear foi confiado aos cuidados de sua irmã mais velha, Anne. A partir de então, sua mãe abandonou totalmente sua criação. Vivian Knowcase escreve: ele era um menino um tanto feio, míope e carinhoso, e sentiu-se desconcertado e magoado com a inexplicável rejeição de sua mãe. Embora a irmã demonstrasse ser uma carinhosa guardiã e a família voltasse a se reunir a eles mais tarde, Lear parece jamais ter criado vínculos estreitos com seus pais, e a partir dos 7 anos passou a ser acometido por repetidos ataques de depressão, aos quais chamava de amorbidez. Seu distúrbio psicológico complicou-se ainda mais com a epilepsia e a asma. Veio a se tornar um adulto solitário, com inclinação homossexual, sem contudo, provavelmente, jamais ter consumado seus instintos. Ele não buscava o amor físico, e sim alguém que o quisesse como pessoa, da maneira pela qual seus pais não o quiseram na infância. Por causa de sua sensibilidade e encanto, as pessoas procuravam-no como amigo, e ele adorava estar com as crianças porque elas gostavam dele e demonstravam esse sentimento. Mas o que ele buscava e nunca encontrou foi um verdadeiro envolvimento espiritual com outra pessoa. Vivian Knowcase confere à sua biografia o subtítulo de A Vida de um Viandante, em inglês, The Life of a Wanderer, pois Lear passou grande parte da vida viajando, sobrevivendo como pintor. As constantes viagens ou as frequentes mudanças de residência usualmente fazem parte da vida das pessoas privadas da mãe, ou dos que, por outros motivos, acham difícil encontrar um lugar que possam chamar de lar.
O poeta, apesar de seu encanto e das adoráveis qualidades com as quais conquistou muitos amigos, nunca superou sua solidão fundamental. Rudyard Kipling é exemplo particularmente notável de escritor cuja privação e infelicidade na tenra idade afetaram seu futuro com profundidade. Kipling nasceu em Mumbai no dia 30 de dezembro de 1865. Seu pai, John Lockwood Kipling, era diretor de uma escola de arte na cidade. Em 15 de abril de 1871, Kipling, o pai, a mãe e a irmã mais nova, que nascera no dia 11 de junho de 1868, voltaram à Inglaterra para uma licença de 6 meses. Naqueles dias, era comum os filhos de pais ingleses que viviam na Índia serem enviados à terra natal para estudar. Isso se dava, em parte, para evitar o risco de doenças e morte prematura, certamente maior no clima quente da Índia, e em parte por motivos snobs. Era menos provável que as crianças criadas por aias nativas adquirissem os hábitos e as maneiras da classe média inglesa. Kipling, pouco antes de completar 6 anos, foi deixado com a irmã aos cuidados de um militar reformado da Marinha e de sua esposa, o capitão e a senhora Holloway. Os pais não informaram aos filhos que voltariam para a Índia sem eles. Kipling só veria novamente sua mãe em abril de 1877. Os 5 anos que passou no que mais tarde chamou de A Casa da Desolação marcaram-no para toda a vida. Era maltratado pelo filho do casal Holloway, um menino 6 anos mais velho que ele, e cruelmente punido, sendo espancado e mantido em isolamento forçado pela odiosa senhora Holloway. Também era maltratado no externato que frequentava, onde não tinha bom desempenho escolar. Todas as noites era interrogado minuciosamente e rigorosamente sobre como havia passado o dia. Cada contradição produzida pela assustada e sonolenta criança era tratada como mentira deliberada e prova adicional de travessura a ser punida. Um dos biógrafos de Kipling, Charles Carrington, observa que seus longos anos de sofrimento nas mãos da senhora Holloway lhe ensinaram as lições estoicas de que a mente precisa criar a própria felicidade, que quaisquer problemas podem ser suportados se o sofredor tiver recursos pessoais que o sustentem. Em sua história Berra, Berra, a Ovelha Negra, Kipling apresenta um relato autobiográfico dessa terrível e infeliz parte de sua vida. Nas palavras de Angus Wilson, escrever sobre isso lhe foi extremamente doloroso, como nos contou sua amiga, a senhora Hill, em cuja casa ele estava hospedado quando escreveu a história. Kipling chamou o tratamento recebido da senhora Holloway de tortura calculada, mas também disse que essa atitude teve como efeito fazer com que ele prestasse cuidadosa atenção às mentiras que precisava contar, chegando à conclusão de que esta foi a base de sua produção literária. A arte da ficção pode emanar em parte da capacidade de produzir mentiras convincentes, mas não é sua única fonte, e Kipling está desnecessariamente depreciando a si próprio ao fazer essa sugestão. Também registra como ficou encantado ao descobrir que, quando os adultos o deixavam em paz, ele podia, através da leitura, escapar para um mundo todo seu. Quando se tornou adulto, Kipling continuou esquivo e fugia da publicidade. Ressentia-se de invasão de sua privacidade e queria ser julgado apenas pelo que escrevia. Seu casamento era de um tipo característico das pessoas criativas, cujo principal desejo não é a intimidade, e sim a liberdade de se dedicar sem interrupções à sua obra imaginativa. Carrie Balestier, com quem Kipling se casou em 1892, era uma mulher capaz que o protegia dos visitantes, dirigia os afazeres domésticos e administrava seus negócios e sua correspondência. Embora apreciasse a fama e tivesse amplos contatos sociais, Kipling permaneceu reservado e tinha a tendência de se entregar a devaneios em ocasiões sociais. Carrington acredita que seu casamento era mais satisfatório para ele do que para sua esposa. A tensão interna de Kipling revelou-se na insônia e em uma úlcera de duodeno. Como Edward Lear, ele se mostrava mais relaxado durante seus momentos com as crianças. Também demonstrava extraordinária capacidade de inspirar confiança nas outras pessoas, que lhe contavam seus problemas na certeza de que ele não as trairia. Essa característica particular parece depender de uma habilidade fora do comum de se colocar no lugar das outras pessoas, de se identificar com os outros.
Frequentemente se origina do tipo de preocupação prematura com os sentimentos das outras pessoas que o próprio Kipling descreve como tendo sido obrigado a desenvolver quando criança. Preocupação essa que também observamos em Trollope. Kipling tornou-se atento e cauteloso, alerta às mudanças de disposição de ânimo nas pessoas que poderiam pressagiar a raiva. Essa consciência antecipada do que os outros estavam sentindo e de como eles exibiam suas emoções provavelmente lhe foi muito útil quando passou a escrever. O medo da punição não é o único motivo para esse tipo de ansiedade atenta. Filhos de mães deprimidas ou crianças cuja mãe tem saúde física que requer cuidados desenvolvem o mesmo tipo de percepção excessivamente ansiosa. Essas crianças guardam para si próprias seus sentimentos, enquanto observam sobretudo os sentimentos da outra pessoa. São menos capazes do que a maioria das crianças de se voltar para a mãe ou para outra pessoa que cuide delas em busca de apoio. Na vida adulta, a criança atenta, intensamente ansiosa, torna-se ouvinte para quem os outros se voltam, mas não desenvolve relacionamentos recíprocos em termos de igualdade no que diz respeito à autorrevelação mútua. Não é raro encontrarmos esse mesmo temperamento em médicos e psicanalistas, que atraem confidências, mas que não são chamados a se revelar. Kipling conhecia melhor seus confidentes do que lhes permitia conhecê-lo. Como ocorre frequentemente com os escritores, suas revelações a respeito de si eram na maior parte indiretas e restritas à sua ficção. Berra, Berra, a Ovelha Negra é excepcional, pois parece ser autobiografia não atenuada. Hector Hugh Munro, o escritor Saki, é notável exemplo de autor cuja imaginação foi em grande parte estimulada pela perda precoce da mãe, pela ausência do amor paterno e pelo isolamento emocional. Saki nasceu quase exatamente 5 anos depois de Kipling, no dia 18 de dezembro de 1870. Como Kipling, ele nasceu no exterior, não na Índia, mas em Burma, atual Myanmar, onde o pai era oficial da Polícia Militar Britânica. Quando o pai se encontrava de licença na Inglaterra no inverno de 1872, sua mãe, que estava grávida, foi atacada por uma vaca fora de controle. Ela perdeu a criança e morreu em consequência desse desafortunado acidente. Saki, seu irmão e sua irmã mais velhos foram deixados para trás quando o pai voltou para Burma para serem criados pela avó paterna viúva e por suas 2 temíveis filhas, tia Charlotte, conhecida como Tom, e tia Augusta. Essas 2 assustadoras mulheres estavam constantemente competindo uma com a outra. Ambas eram rígidas disciplinadoras. Augusta, em particular, era punitiva de modo irracional ao acrescentar a ameaça da ira divina à própria raiva. Ethel, a mais velha das 3 crianças Munro, descreveu Augusta como uma mulher de gênio indomável, de gostos e aversões violentos, ditatorial, moralmente covarde, sem um cérebro que valesse a pena mencionar e de índole primitiva. Com certeza, a última pessoa que deveria cuidar de uma criança. Saki repetidamente se vingava das tias em suas histórias, das quais a mais vingativa é Stredni Vashtar, na qual o tutor de Conradin, um menino de 10 anos, cujo personagem claramente se baseia na tia Augusta, é morto pelo bicho de estimação de Conradin, um furão. Ao atingir a idade adulta, Saki tornou-se um dandy homossexual. A semelhança de Noel Coward, escondia seus sentimentos sobre a máscara protetora do cinismo e, apesar de amado por muitos, era íntimo de poucos. Em sua inteligente introdução a The Bodley Head Saki, Lambert escreve: até as homenagens de seus amigos, à exceção talvez daqueles do exército, parecem sugerir a encantadora cortesia que se baseia na indiferença. A sociedade era para ele um viveiro de futilidade. Quando se afasta do ataque, passa a celebrar a solidão. Nenhuma de suas obras contém relacionamento humano mais estreito, exceto a desvirtuada confusão que une e mutila Francesca Bassington e seu filho. Saki compartilhava com Kipling e Lear a preferência pela companhia das crianças em detrimento da dos adultos.
Os três amavam os animais e os inseriam em suas histórias. Saki e Kipling também compartilhavam certo interesse pela crueldade física, que algumas vezes se manifestava, como nas histórias Stokey de Kipling e na descrição que Saki faz de Comus fustigando um menino na escola, em The Unbearable Bassington. Os dois homens levaram consigo para a idade adulta um traço sádico de temperamento que, como essas coisas frequentemente são, teve origem provável no desejo de vingança contra aqueles que os atormentaram na infância. A ficção proporciona escape aceitável para extravasar de sentimentos violentos. Como seria bom que aqueles que externam essas emoções, atacando os inocentes e indefesos, fossem suficientemente talentosos para expressar seus sentimentos sob a forma de ficção. O terceiro exemplo é o de um escritor de um tipo muito diferente, Pelham Granville Wodehouse. Nasceu no dia 5 de outubro de 1881 e, embora tenha sido na Inglaterra, passou a maior parte de seus 2 primeiros anos de vida em Hong Kong, onde o pai era magistrado. Aos 2 anos, Wodehouse e os 2 irmãos, de 6 e 4 anos, foram levados à Inglaterra pela mãe e deixados aos cuidados de uma estranha, a senhora Roper, contratada para tomar conta deles. Depois de passarem 3 anos sob os cuidados dela, os meninos foram transferidos para uma escola em Croydon, administrada por 2 irmãs, e depois para outra escola em Guernsey. O próprio Wodehouse escreveu que ele era simplesmente passado de mão em mão e que levava uma vida peculiar, sem um lar para onde ir. Não era desesperadamente infeliz. Em uma entrevista que concedeu no final da vida, afirmou ter tido infância bastante feliz, comparando seu destino com o de Kipling. Mas a ausência de vínculos estreitos e permanentes nos primeiros anos de vida inevitavelmente teve seus efeitos. Sua biógrafa, Frances Donaldson, comenta: ele simplesmente se desligava do mundo frio e pouco gratificante e recolhia-se à fantasia. Desde a mais tenra idade, sentia-se feliz em sua própria companhia e, na ausência de qualquer vida familiar ou estímulo às emoções, cultivava sua imaginação na solidão. Afirmou que não conseguia lembrar-se de alguma ocasião em que não tivesse tido a intenção de ser escritor e começou a inventar histórias antes mesmo de saber escrever. Haveria dito em entrevista que concedeu ao Paris Review, aos 91 anos, sei que já escrevia histórias aos 5 anos de idade. Não sei o que eu fazia antes disso, apenas vadiava, suponho. Depois de mudar mais uma vez de escola, Wodehouse foi mandado para Dulwich College. Ali, nos conta Frances Donaldson, adquiriu pela primeira vez um grau de permanência e estabilidade. Para Wodehouse, a Dulwich College tornou-se o foco para as emoções que, nas crianças que têm criação normal, costumam estar vinculadas ao lar. 40 anos depois de haver deixado o estabelecimento, Wodehouse ainda acompanhava as partidas de futebol da escola com a mesma emoção. Ele próprio descreveu os anos que passou na Dulwich como se tivesse estado no céu. Era bom nos esportes, estava intelectualmente acima da média e, na atmosfera de uma escola pública, não era obrigado a estabelecer relacionamentos íntimos. Nas palavras de Frances Donaldson, ele podia participar sem se envolver. A mãe de Wodehouse reingressou em sua vida quando ele estava com 15 anos, mas ele nunca criou laços íntimos com ela e parece ter permanecido emocionalmente inibido e dependente em seus posteriores relacionamentos com as mulheres. Como ocorre com frequência entre os que têm carência maternal, Wodehouse se sentia atraído por mulheres mais velhas. Quando se casou em 1914, sua esposa Ethel passou a tomar conta de todos os seus assuntos financeiros, concedendo-lhe pequena mesada. Ela o protegia do mundo e, embora algumas vezes o forçasse a participar de compromissos sociais que ele procurava evitar, providenciava para que tivesse o isolamento de que precisava. Sob esses aspectos, o casamento de Wodehouse se parecia muito com o de Kipling. Wodehouse continuou a temer os contatos sociais individuais, detestava ser entrevistado, odiava os clubes, embora fosse sócio de vários, e derramava sobre os animais o afeto que não conseguia dar aos seus semelhantes. Quando a esposa procurava um apartamento em Nova York, ele lhe pediu que conseguisse um no andar térreo. "Por quê?" ela perguntou, e ele respondeu: "Nunca sei o que dizer ao ascensorista."
Quando visitava sua filha no colégio, precisava esperar do lado de fora por ela porque tinha medo de enfrentar sozinho a diretora do estabelecimento. Era um indivíduo doce, delicado, um tanto infantil, que usava seu trabalho como refúgio contra o mundo e que, em decorrência disso, se tornou altamente produtivo. Calcula-se que tenha publicado 96 livros, além de haver escrito letras para comédias musicais e muitas outras coisas. Na vida cotidiana, geralmente admiramos as pessoas que não levam a sério seus problemas, transformando-os em piadas. Mas Wodehouse usava tão intensamente o humor como defesa que este chegava a distorcer sua percepção da realidade. Sua indiferença com relação ao dinheiro, por exemplo, que fazia com que se preocupasse apenas em ter algum trocado para comprar fumo ou uma fita nova para a máquina de escrever, envolvia-o em repetidos encontros com as autoridades fiscais. Retido na França pelos alemães durante a Segunda Guerra, abalou terrivelmente sua reputação ao concordar em fazer na Alemanha alguns programas radiofônicos leves a respeito de sua experiência como prisioneiro de guerra. Qualquer pessoa com visão normal da realidade, sem falar em alguma noção de política, perceberia que essa atitude seria encarada como ato de apoio aos nazistas. Mas Wodehouse considerou-a como uma oportunidade de manter contato com seu público e de agradecer aos seus amigos norte-americanos os presentes que lhe haviam enviado, sem suspeitar em momento algum que seria rotulado de traidor. Kipling, Sacks e Wodehouse tinham em comum a experiência de ter sido arrendados em tenra idade e de não ter tido os prazeres, o afeto e o apoio de um lar normal. Em decorrência disso, os três sentiram, depois, dificuldade em criar relacionamentos íntimos e inclinaram-se a demonstrar mais afeição por animais e por crianças do que eram capazes de demonstrar pelos adultos. Os três aprenderam a usar a imaginação, não só como refúgio contra o mundo, mas também como maneira indireta de distinguir-se nele. Kipling e Sacks expressaram em suas obras de ficção parte do ressentimento que guardavam contra aqueles que os haviam abandonado para sofrer nas mãos de estranhos. Wodehouse, que não foi maltratado, mas passou de mão em mão, desenvolveu um mundo imaginativo no qual não há violência, ódio, sexo e sentimentos profundos. Embora alguns dos versos rimados de Lear exibam um tipo humorístico de violência, seu mundo imaginativo também é destituído de sexo e de emoções profundas. É válido supor que, nestes exemplos, o desenvolvimento desses mundos imaginativos altamente complexos foi consequência de esses escritores haverem sido afastados da realização emocional que as crianças com criação mais comum experimentam em sua relação com os pais e outras pessoas que cuidam delas. Esses autores, e entre eles incluo Beatrix Potter e Edward Lear, que foram afastados sob o aspecto emocional, porém não fisicamente, dos cuidados paternos e maternos, compensaram seu isolamento por meio da criação e, em 4 dos casos, substituindo o amor das pessoas pelo dos animais. No entanto, nem toda pessoa isolada, ainda que talentosa, se volta ou para a ficção ou para o reino animal. Tampouco as dificuldades em estabelecer relacionamentos devem ser necessariamente atribuídas a circunstâncias adversas na infância. Como vimos no capítulo anterior, as pessoas se diferem não apenas em sua criação familiar, mas também em seu temperamento hereditário. Existem as que receberam grande quantidade de afeto quando crianças e nunca conseguiram criar relacionamentos íntimos. Há as que compensam a relativa ausência dos relacionamentos interpessoais buscando a riqueza, ao invés da criação ficcional. Seria ingênuo supor que as atividades criativas do homem possam ser agrupadas sobre um único título. Não obstante, como demonstram esses exemplos, os dons que possibilitam que a pessoa se torne um escritor podem ser estimulados pela perda e pelo isolamento. Começamos a compreender por que Simenon, em entrevista para o Paris Review, disse: escrever não é profissão, e sim vocação para a infelicidade. Simenon revelou na mesma entrevista que tomou consciência, quando ainda era criança, de que a comunicação completa entre duas pessoas era simplesmente impossível. Afirmou que isso lhe conferiu uma tal sensação de isolamento e solidão que quase gritou. Foi sem dúvida essa sensação de solidão que fomentou sua extraordinária capacidade para criar histórias.
Essa sensação também pode ser considerada responsável pelo fato de ele buscar compulsivamente as mulheres. Os escritores que analisamos neste capítulo, com a possível exceção de Wodehouse, foram infelizes na infância e tiveram bons motivos para sê-lo. Quanto continuaram a ser infelizes durante a vida? Será que sua experiência inicial os impediu de estabelecer o tipo de relacionamento com as outras pessoas que traz a felicidade? Se for esse o caso, será que o exercício de seu talento imaginativo lhes trouxe outro tipo de felicidade? Essas não são perguntas fáceis de responder. Durante toda a vida, Edward Lear tinha a tendência de ficar gravemente deprimido, e apesar de ter sido amado por muitas pessoas, parece ter permanecido emocionalmente isolado. Trollope também continuou vulnerável à depressão e trabalhava compulsivamente para afugentar a melancolia. Por outro lado, deu-se a um casamento que alegava ser feliz e que de fato parece tê-lo sido. Seu amor na meia-idade por Kate Field de modo nenhum contradiz essa afirmação. Era um homem sensível que se esforçava por ocultar seus sentimentos atrás de uma persona rude, mas conquistou muitos amigos e, quando adulto, certamente não poderia ser chamado de solitário. A fama que seus romances lhe trouxeram compensou em grande parte a experiência inicial de ser desprezado e rejeitado. Os relacionamentos de Kipling parecem ter sido um pouco menos íntimos do que os de Trollope, embora sua paixão pela privacidade torne difícil termos certeza disso. O certo é que era uma pessoa encantadora, o que lhe garantiu muitas amizades duradouras e importantes. Seu casamento proporcionou segurança e sua fama sustentou sua autoestima. Porém, como Trollope, Kipling permaneceu suscetível a crises de depressão e, na opinião de Angus Wilson, era atormentado pelo medo de sofrer um colapso mental, o que o levava a fugir assustado da introspecção. Sua obra era arte baseada na observação externa, que dependia o mínimo possível do autoexame. Angus Wilson chega à conclusão de que foi essa fuga da introspecção que impediu Kipling de se situar no primeiro escalão de escritores, mas também foi ela que o levou a abordar temas nunca antes explorados por outro escritor. Dos ficcionistas analisados neste capítulo, acredito que seja provável que Sacchi tenha sido o que permaneceu mais solitário. Sua infância infeliz tornou difícil para ele criar relacionamentos íntimos, dificuldade essa que se uniu à sua homossexualidade, então vista como crime, que não era amplamente admitida ou considerada aceitável pela sociedade. Sua obra lhe trouxe algum reconhecimento ainda em vida, mas as limitações, a exclusão do amor, a ironia e a crueldade impediram que Sacchi desfrutasse a fama conferida aos escritores possuidores de maior simpatia humana. Segundo ele próprio relata em cartas, parece que o período mais feliz de sua vida deu-se durante a Primeira Guerra, quando Sacchi tinha 43 anos. A saúde não era boa, mas ainda assim conseguiu alistar-se como soldado raso na cavalaria do rei Eduardo VII. Suas cartas indicam que encarava a guerra como uma aventura romântica, gostava da companhia masculina que ela proporcionava e, talvez por não se importar muito com sua sobrevivência, apreciava o perigo nas expedições noturnas para a instalação de minas. Sacchi foi morto pela bala de um atirador de tocaia no dia 14 de novembro de 1916. Dentre as obras dos escritores analisados até aqui, a de Wodehouse é a que mais se aproxima da opinião de Freud, o qual considerava a fantasia como basicamente escapista. Os relacionamentos de Wodehouse com outros seres humanos parecem ter permanecido em um nível quase superficial. O eixo em torno do qual sua vida girava com certeza não eram os vínculos íntimos, e sim o trabalho. Não obstante, o prazer que sentia em criar um mundo imaginário, sua engenhosidade, sua habilidade verbal e seu sucesso mundano parecem ter-lhe trazido um tipo de felicidade que muitos invejariam. Beatrix Potter, ainda antes de casar, conseguiu encontrar a felicidade. Ao escapar de sua opressiva família e viver sozinha na fazenda que comprara em Lake District, as atividades campestres e seus escritos tornavam-na feliz. Por certo, o casamento a deixou ainda mais realizada, mas não há motivo para duvidar da opinião de sua biógrafa de que os 8 anos que antecederam seu casamento também foram uma época feliz. Nesse período, ela conseguiu desfrutar a posse solitária da fazenda Hilltop e também atingiu o auge como escritora.
A ideia de que o desenvolvimento da imaginação e do espírito inventivo nesses escritores começou como compensação para a ausência ou o rompimento dos vínculos íntimos traz consigo a implicação de que essa evolução esteja em segundo plano, um substituto inferior para os relacionamentos íntimos e carinhosos que eles deveriam ter desfrutado. No início da infância, esse é provavelmente o caso. Nada pode compensar na íntegra a ausência dos elos mais íntimos nos pequeninos. No entanto, o que começou como compensação da privação tornou-se forma gratificante de viver. Todos esses escritores foram bem-sucedidos, apesar de suas cicatrizes emocionais. Com a possível exceção de Saki e Lear, todos alcançaram relacionamentos que, embora variassem em intensidade e intimidade, foram pelo menos satisfatórios, como muitos daqueles formados por pessoas que não haviam sofrido privações semelhantes na infância. O que começou como uma compensação acabou sendo um modo de vida tão válido quanto qualquer outro e mais interessante do que a maioria. Ainda que seus vínculos íntimos não tenham sido o eixo ao redor do qual giravam suas vidas, não há motivo para supormos que suas existências não tenham sido completas.